Boa noite para você que acompanha o Felipão News, tudo bem? Eu sou o Felipe Bonfim, comandante dessa página. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas nesta segunda-feira, 20 de março de 2023. Vamos seguir com a nossa rotina de papo nesse mês de março que está acabando. Inclusive, já finalizamos o verão, salvo engano. Daqui a pouquinho finaliza o verão, na verdade, e a gente começa o outono e a gente também está na reta final do mês de março. O mês de março é um mês dedicado às mulheres. E vamos seguir batendo um papo hoje com a Sandra Nieradica, ela que é jogadora de vôlei de praia. Lembrando sempre a galera que se trata de uma live interativa, a participação da galera comentando, mandando perguntas sobre a trajetória da Sandra, curiosidades sobre a modalidade relacionadas a Sandra e por aí vai, beleza? Desde já, quem vai acompanhar a live pela primeira vez, seja agora ao vivo ou principalmente depois, porque a live vai estar disponível no feed para ser acessada a qualquer hora, compartilhada com todo mundo, segue a página e dá aquela força para continuar o nosso crescimento. Tá surgindo uma ideia aí de, quem sabe, expandir a live também para o YouTube e esses papos também acontecerem em outros momentos também, os novos e, sei lá, mais oportunidades com quem já passou aqui, a gente fazer no YouTube, beleza? A Sandra já está aqui, eu visualizei, vou mandar o convite para ela e a gente, beleza? Aproveitem, inclusive, para compartilhar aí geral, avisem a galera que já começou e vamos nessa. Olá, tudo bem? Ó, já comecei e tô toda torta. É a primeira vez, né? É a primeira vez, é a primeira vez, a gente compreende, é assim mesmo o processo. Inclusive, relaxe. Ah, pode É, eu deixar, sei que vou ficar tranquila. eu sei que inclusive você já falou comigo agora e como eu sempre digo, é papo assim, papo como se fosse um papo normal assim de amigos para a gente conhecer a tua trajetória, a gente interage, resenha, dá risada, enfim, se emociona às vezes, que às vezes acontece esse tipo de coisa também. A gente, enfim, se trata de lives bem legais aqui. A galera que está chegando agora pela primeira vez vai curtir e segue a página aí. Sandra, muito obrigada por ter aceito o convite. Seja bem-vinda. É um prazer falar contigo, te dar essa oportunidade de você apresentar a tua história, a qual, inclusive, eu queria saber como é que ela começou, assim. Já começou no vôlei de praia, começou em outra modalidade, depois você foi para o vôlei de praia. Como é que já era apaixonada pelo esporte? Não era? Como é que começou essa história toda da Sandra? Boa noite e seja bem-vinda. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite e pela oportunidade, né? Como eu te falei, foi meu primeiro convite para fazer uma live assim. Eu fiquei muito contente, queria agradecer bastante. E, na verdade, eu comecei a carreira como atleta no judô, lutando, quando eu tinha 7 anos. Ali, quando eu comecei com o judô, eu já fui engrenando meio no vôlei, porque meus pais sempre foram atletas de vôlei. Os dois, tanto de vôlei de quadra quanto de vôlei de praia. Então, eu sempre estive bem presente nos treinos da minha mãe, sempre acompanhei o vôlei, desde pequenininha mesmo. E já comecei treinando. Eu comecei no vôlei de praia, que meu primeiro técnico é um amigo nosso da família até hoje, que foi o Luiz, que eu treinava em uma ONG esportiva, que era do técnico da minha mãe. E a minha mãe dava treino lá também, só que para mim ela deu treino pouquíssimas vezes. Logo depois chegou um técnico em Foz, que era o Evanildo, que foi meu primeiro técnico de vôlei de quadra. Aí eu já parei com o vôlei de praia, que foi bem pouquinho tempo que eu treinei ali vôlei de praia quando eu era mais nova. Já iniciei na quadra e fiquei até 2019. No finalzinho de 2019, daí eu fui pro praia e estou até hoje. Interessante, você começou no judô, Aham. uma mudança significativa. Eu queria saber mais, assim, aconteceu algo assim especial que te fez mudar para o vôlei ou foi uma decisão assim natural? E se você chegou a competir no judô assim enquanto você esteve lá? Uhum. Eu nem lembro, na verdade, eu nem lembro como que eu acabei começando a fazer judô. Eu lembro que a minha mãe jogava, era assim, um ginásio que tinha o judô, que era onde eu treinava, e tinha as quadras que a minha mãe treinava. Quando ela ia lá jogar, eu sempre ia junto pra assistir ela jogar vôlei. E daí descobriu que tinha judô lá. Aí eu comecei a fazer judô, do nada. E Você você já era apaixonada pelo esporte ou já. de repente assim as coisas mudaram? Assim?
Já, porque assim, na verdade eu ia nos treinos com a minha mãe pra ficar brincando na areia. Mas pra mim era demais. Eu sempre queria estar no meio, brincando com a bola. Então foi uma coisa que eu sempre gostei muito, muito mesmo. E o judô já era a tua paixão, assim? O que te Não, fez entrar no judô? não mesmo. Realmente foi o que eu falei. Eu nem lembro como que eu acabei começando a fazer judô. Tanto que quando eu comecei a fazer judô e vôlei, quando eu era pequenininha eu era bem preguiçosa. Então eu tinha bastante preguiça de treinar. E eu treinava os dois, treinava vôlei e judô. Aí chegou um momento que a minha mãe falou, ó, você vai ter que escolher, né? Aí eu já falei, não, vôlei toda a vida. E parei com o judô. E eu participei de algumas competições do judô, assim. Inclusive ganhei de Alguém destaque quando eu participava da minha idade. legal. Alguém da família, então, já era envolvida com esporte? Alguém da família continua envolvido com o esporte ou só você, assim, no momento? A minha família, nossa, meus parentes, assim, são bem envolvidos com o esporte. Primos, tios, meu pai e minha mãe sempre. A minha mãe joga e treina até hoje. Inclusive, eu cheguei a viajar com a minha mãe já para uma etapa de estadual, que ela foi competir e eu também. Foi uma coisa muito legal. E eu comecei, na verdade, a treinar por real mais incentivo da minha mãe, porque eu tava com ela sempre, sempre, sempre. Ia para viagens que ela ia jogar, eu tava junto. Ia para treino, eu tava junto. Então, eu sempre acompanhei. Foi criando esse amor, sabe? Eu sempre tenho uma curiosidade assim para perguntar quando a pessoa diz assim: "Ah, meu pai e minha mãe foram meus incentivadores, meu pai e minha mãe são jogadores assim como conhecido". A pergunta: "Quem é a tua mãe?" para a galera que não sabe assim. A minha mãe é a Tati e meu pai é o Sandro. Os dois são envolvidos com vôlei. São. O meu pai, quando ele era adolescente, meu pai jogava handebol, basquete, vôlei de quadra, vôlei de praia. Meu pai era bem versátil, assim, com esportes. Mas a minha mãe sempre ficou mais. Quando ela era adolescente, ela era mais o vôlei de quadra. Mas às vezes ela acabava jogando praia e hoje em dia ela prefere jogar vôlei de praia. Ela representava os dois, na verdade, eles sempre representaram o município, quando eu morava em Foz, né? Eles sempre representaram Foz. Meu pai, na verdade, Bacana, legal. meu pai, na verdade, ele era chamado para jogar em bastante cidades lá perto na região. Eles escutam bastante histórias incríveis dos dois. Bacana, legal. Pra galera que está chegando agora, sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa é a Sandra Nierádica, ela que é jogadora de vôlei de praia. É a primeira live dela aqui, a oportunidade de conhecer a história dela, que eu sempre, inclusive, dou, principalmente aquela galera que ainda não tem visibilidade por muitas razões aí que estão tão claras para vocês, não precisam nem eu ficar aqui relatando. Se vocês que estão aqui, vocês podem participar com a gente, não precisam só ficar assistindo, eu sempre peço a participação de vocês para mandar perguntas. À direita de vocês tem uma caixinha de perguntas com uma interrogação no centro. Vocês depositam a pergunta de vocês aí e na medida que o roteiro for transcorrendo, eu vou também prestigiando a participação de vocês, beleza? É muito importante que vocês perguntem, interajam com a gente, porque, como eu sempre digo, a live não é feita só por mim, também não é feita só pela entrevistada, é feita também por vocês, porque não adianta a gente só ficar aqui conversando e a proposta da live é interativa e ela acaba não acontecendo, beleza? Então participe com a gente e vamos nessa. Você já falou da família? Eu só vou fazer essa pergunta só de forma protocolar, assim, que você já relatou. A questão do apoio familiar, assim, no início. Agora, de forma bem mais específica, como é que foi, assim, principalmente quando eu quero seguir uma trajetória no esporte também. Eu sei que tem famílias que, pô, tranquilo, apoiam, mas tem famílias também que, às vezes, assim, olham com um certo olhar, assim, de preocupação, de incerteza, enfim. Então, eu sempre quando for falar disso, eu até fico meio assim, porque, como eu disse, eu comecei no esporte graças a, principalmente a minha mãe, mas a minha família toda. Quando eu treinava, se não fosse a minha família, eu não ia estar jogando. Eu tenho certeza disso, porque, como eu disse, eu era bem preguiçosa quando eu era mais nova. Então, tinha treino todo dia de tarde, e a minha irmã olhava para mim e falava, você vai sim, e daí todo dia, que é a Bruna, no caso, acho que ela ainda não tá aí, porque eu acho que ela ainda tá no trabalho. E ela me levava todo dia, brigando comigo o caminho inteiro, porque você tem que treinar, porque você gosta, não pode ser preguiçosa. E a minha mãe também. Então, sempre eles foram bem. Como já era uma família de atletas, meus cunhados também são. As minhas irmãs acabaram não entrando para esse mundo, mas elas sempre estavam envolvidas. Meus pais sempre me apoiaram muito.
assim, as minhas irmãs, elas são muito presentes na minha vida, sempre foram. Então, sempre incentivaram muito e sempre fizeram parte de treino, em jogos, sempre estavam lá torcendo, sempre que dava, estavam junto. E quando eu vim pra cá, que morava no Paraná, né, lá em Foz do Iguaçu. Essa de vir pra cá, pra Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, foi meio complicado, porque na verdade eu sempre quis voar, né? Sempre quis ir para novos ares, experimentar novas coisas. E a mãe sempre teve esse receio, que ela sempre falava, porque você é muito nova para morar sozinha. Mas ela nunca falou, não, eu vou, tipo, cortar suas asas e não vou te permitir voar. Pelo contrário, eles sempre falaram, vai, se é seu sonho, se dedica e vai embora, sabe? O que é que foi mais difícil para você no início, assim, Sandra, aproveitando tua resposta, que ainda está transcorrendo desse início? Então, como eu não entendi direito sua pergunta. O que é que foi mais difícil, assim, para você no início, no teu início, assim, de fato? No início de vir para cá ou, tipo, no início? No teu início no esporte, assim. A gente está no início do processo. Olha, quando eu era novinha, realmente era preguiça. Porque eu era uma preguiça que, meu Deus. Só que depois eu criei uma paixão que, se eu não treinasse, parecia que meu dia estava incompleto. Então acabou virando aquela. Tipo, tinha aquela abstinência de treino. Precisava treinar, precisava estar ali. E eu acho que a dificuldade era um pouco com o relacionamento com as pessoas. Quando eu comecei na quadra, era muita gente, né? Então sempre acaba tendo uns conflitos que acabaram várias vezes me fazendo pensar em realmente parar de jogar. Mas graças a Deus eu não parei e tô aí até hoje. Bacana, legal. Você começou pelo judô, depois você passou pelo vôlei de quadra. Você foi pro vôlei de quadra com quantos anos, assim? Do judô eu fui pro praia, treinei pouquíssimo tempo. Eu comecei na quadra com 7 para 8 anos. Ah, você treinou por pouco tempo na praia, depois você passou pro vôlei de quadra. E daí depois eu voltei pro praia. Uhum. Esse processo, assim, todo de mudança, assim, de transição de um para outro, assim, esse pula-pula. Vamos começar pelo vôlei de quadra. Foi tranquilo para você ou você teve algum tipo de dificuldade, assim, adaptação? Porque são modalidades completamente distintas. Claro que a gente está falando do vôlei de quadra e do vôlei de praia, a gente está falando de vôlei, né? Mas como eu sempre destaco, assim, são dinâmicas principalmente completamente distintas entre si, né? Então, quando eu comecei no vôlei de praia, como eu era muito novinha, não era muito tático e técnico, eram mais fundamentos, manchete, saque, toque. Então, quando eu tive essa transição para quadra, não foi tão complicado, porque eu ainda não era realmente tão adaptada às técnicas do vôlei de praia. Então, como era mais fundamento e ainda estava nessa de aprender os fundamentos, não foi tão complicado para mim. Bacana, então. Uma pergunta assim, eu vou antecipar essa pergunta, uma pergunta bem difícil, assim, que a galera sempre faz assim. Hoje, assim, eu sei que você vai contar da tua trajetória ainda na praia, mas hoje, assim, o coraçãozinho tá balançando mais para que lado, assim, quadra, praia, me conte aí. Pro vôlei de praia, com toda certeza do mundo. É a paixão da minha vida. É que assim, quando eu jogava quadra, não tinha toda a emoção que é. Quando eu comecei a jogar vôlei de praia, eu falei, meu, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero pra mim, é disso que eu preciso. E é o amor da minha vida, realmente. Bacana, legal. Mandando um beijo pra Márcia aqui que tá comentando, Sandrinha é 10. Galera, participem, mandem perguntas, vocês estão muito quietos. Vocês estavam bem participativos, compartilhando a informação da live da Sandra. Eu quero ver essa participação bombar aqui. Mandem perguntas, interajam com a gente aqui. Participem, principalmente a galera que ainda não conhece a Sandra aí, está tendo a oportunidade de conhecer pela primeira vez. Sandra, você é de qual cidade, de qual estado? Eu sou de Foz do Iguaçu, no Paraná. Você é justamente federada pelo teu estado de origem? Eu era. Esse ano eu tive que fazer minha transferência para federar aqui por Santa Catarina. Essa mudança, assim, eu vou aproveitar essa oportunidade, que eu sempre faço essa pergunta. A gente sabe que no vôlei de praia, a gente já vai saber sobre a tua história no vôlei de praia,
É muito comum, principalmente a galera, assim, não ser federada pelo teu estado de origem, ser federada por outro estado, acaba defendendo outro estado. Por muitas razões, assim, oportunidade, local melhor para treinar, entre outras coisitas mais que você pode citar aí, se vier a ser o caso. Essa mudança, assim, de não ser federada pelo teu estado de origem, foi questão, assim, de oportunidade ou opção tua mesmo, de fato? Assim, em 2021, nas minhas férias de junho e julho, eu queria vir passar, que a minha irmã mais velha, Carol, ela mora aqui em Jaraguá, vão fazer 3, 4 anos, se eu não me engano. Então, assim, como eu te disse, eu sempre quis ir para fora, né, para ter novas oportunidades. Mas quando foi para decidir, tipo, ela tem que ir porque tá na hora de voar, senão o tempo vai passar e vai perder a oportunidade. A escolha dos meus pais, da minha família, optaram aqui por Jaraguá, porque eu poderia estar com a minha irmã e com o meu cunhado, né? Que a minha mãe me acha nova ainda para morar sozinha e concordo com ela por vários motivos. E para mim é até melhor estar aqui com eles, porque é complicado, né? Realmente essa mudança, tá longe da tua cidade, dos teus amigos, é uma mudança muito grande. E ter os dois comigo é bem ter os dois comigo é muito bom. Começou o momento de emoção, a gente gosta, assim, eu vou pegar um lance daqui a pouco. Enfim, deixa eu ver aqui que já está surgindo perguntas. Surgiu até uma pergunta assim, antes mesmo da gente conhecer um pouquinho do que você viveu na quadra. A Duda está perguntando assim, se hoje você sente saudade de jogar quadra. Eu imagino que não, né? Até pela resposta que você acabou de ver. Eu sabia que eu não sinto? Eu não tenho saudade. Eu acho que a última vez que eu joguei quadra, e foi brincando ainda, foi na pandemia. Tava, tipo, acabando assim a pandemia. E eu não sinto falta mesmo de jogar quadra. Então já faz isso, já faz algum tempo significativo. Faz bastante tempo. Bacana. Tem uma pergunta aqui da Nadir, que está perguntando aqui o seguinte: como está sendo a adaptação na nova cidade? Olha, como eu disse, está sendo mais tranquilo por ter parte da minha família comigo. E como eu já conhecia, como eu estava dizendo antes, eu tinha que jogar uma competição aqui em Caiobá, que dá umas 2 horas. Caiobá é no Paraná. Dá umas 2 horas de Jaraguá até Caiobá. Eu morava em Foz ainda e eu tinha que vir para Jaraguá para passar as férias com a minha irmã. Aí o meu técnico combinou com o técnico daqui que enquanto eu estivesse aqui nas férias eu teria que treinar aqui para não estar parado antes da competição. Quando eu vim para cá, eu conheci já o pessoal, conheci o técnico e conheci todo mundo aqui de Jaraguá, né? Do pessoal do treino, do nosso CT. Que tanto que foi um dos motivos de vir para cá, porque eu já conhecia o pessoal, já sabia como era o treinamento, que é incrível no caso. E daí eu treinei com o Bruno, que é meu atual técnico. E para mim tá sendo mais tranquilo por isso, porque eu já conhecia as meninas, já conhecia o técnico. É meio complicado por estar longe do que eu estava acostumada, né? Sair um pouco da zona de conforto. Mas está sendo incrível para mim. Bacana. Antes de fazer a próxima pergunta, mais uma vez convidando a galera que está aqui pela primeira vez e principalmente a galera que vai acompanhar a live depois que ela vai. Lembrando sempre a vocês que a live vai ficar disponível, ela fica, na verdade, disponível o tempo todo no feed da página. Vocês vão poder compartilhar. Tem várias opções aí, quem souber baixar também, que pode baixar também e disponibilizar em outro local. Fiquem à vontade, sigam também a página, dá aquela força que a gente sempre está buscando aí trazer lives assim para vocês, além, é claro, das informações aí do que estiver rolando e ao nosso alcance, é claro, do mundo esportivo, beleza? Fiquem à vontade, sintam-se à vontade, mandem perguntas, participem com a gente aí, como a galera já mandou perguntas. Agora sim a gente vai começar a caminhar na tua história na quadra. Você começou com 7 anos, você ficou até quantos anos? Você deu para competir lá o quê? Deu para conquistar o quê? Conta pra gente. Então, eu joguei bastante pela quadra. Eu comecei com 7, eu saí da quadra em 2019, eu tinha 12, 13 anos, se eu não me engano. Acho que 14. Foi mais ou menos isso, mas foram longos anos. Enquanto eu estava treinando quadra, quando tinha competições de vôlei de praia na minha cidade, regional, municipal, até acabava participando, mas não era algo assim que eu queria muito, porque na verdade nem tinha treino. Quando eu estava na quadra, não tinha uma escolinha de vôlei de praia.
Então eu não tinha essa opção de, eu quero jogar quadra, eu quero jogar praia. Não tinha uma escolinha de vôlei de praia, então eu ficava jogando quadra. E eu realmente gostava bastante. E eu tive três técnicos, na verdade, de vôlei de quadra. Que eu comecei com o Evanildo, que tínhamos uma escolinha. E depois ele conseguiu colocar todas as meninas do nosso time na mesma escola, que era no semeador, para a gente poder jogar os jogos escolares. Inclusive, a gente ficou em segundo lugar. Em 2019, a gente ficou em segundo lugar na etapa final dos jogos escolares. E acho que foi um dos títulos, assim, mais importantes pra gente. Tanto os estaduais, que a gente sempre participava, e várias outras competições. Então, deu para jogar bastante coisas pela quadra. Bacana. Aí, assim, só para entender melhor, quais foram as conquistas que você obteve lá? E dessas conquistas, assim, ou momentos específicos que você queira citar, que você vai citar, qual deles, assim, você considera marcante por alguma razão, assim, especial? Em questão de jogos, eu acho que o principal foi essa etapa final dos jogos escolares, que infelizmente a gente perdeu na final. Se a gente tivesse ficado em primeiro, a gente tinha ido para o brasileiro dos jogos escolares na quadra, que foi triste porque era o nosso último ano do B, que lá no Paraná é separado por B e A, por idades, né? Era o nosso último ano, algumas meninas iam estourar a idade, mas foi bem importante. E eu acho que os jogos estaduais também. É que assim, quando eu jogava quadra, a gente realmente, eu falo, nosso time era muito bom. Quase tudo que a gente jogava, a gente ficava em primeiro lugar, pelo menos em terceiro. Então tiveram muitas conquistas assim que são bem importantes. Que foi mais difícil para você nas quadras? Agora, de forma bem específica. Ai, na quadra, eu acho que era o relacionamento com o grupo, porque era muita gente. Então, assim, era meio complicado. Tipo, todo mundo era amigo, mas era meio complicado. E esse processo de mudança, assim, da quadra para a praia, foi super tranquilo para você ou alguma dificuldade, assim, de adaptação? Mesmo a gente falando de vôlei, né? Como eu destaquei, na verdade, antes, mas a gente está falando de modalidades, assim, que têm dinâmicas completamente distintas entre si. Então, eu tive muita. Porque foi assim, era um momento que eu tava evoluindo bastante na quadra, e aí eu decidi trocar. Tanto que a minha mãe ela ficou meio receosa quando eu falei que eu queria trocar, porque eu realmente ia meio que ter que aprender de novo, né? Porque, querendo ou não, é bem diferente. Tática, tudo é muito diferente. Então, eu sofri bastante com a adaptação, mas depois que peguei o jeito, foi embora. Hoje você continua nas quadras, tipo, fazendo uma adaptação junto com o vôlei de praia, ou você já está focada 100% integralmente nas coisas relacionadas ao vôlei de praia? Focada integralmente nas coisas relacionadas ao vôlei de praia, desde que eu comecei, na verdade, o vôlei de praia. Porque tem gente que fica meio que jogando os dois, né? Eu, quando saí, eu larguei. Eu falei, não é isso mais, e fiquei só no vôlei de praia. E você tem vontade de voltar algum momento assim para o vôlei de quadra ou não? Não. No começo eu tinha muita saudade, sentia bastante falta de alguma das meninas do time, que foi o que realmente eu senti bastante. Pelas meninas e pelo meu técnico, que eu era realmente bem apegada a ele, porque ele foi meu técnico desde que eu era pequenininha, né? Então disso eu senti bastante falta. Bacana, legal. E o vôlei de praia, você começou com quantos anos? Você já tem quantos anos nele, assim? Eu comecei com 13, não, com 14, eu já tinha 14. Eu comecei foi assim, no finalzinho de 2019 para o começo de 2020, entre dezembro e janeiro mesmo. Em 2019, no final, eu tava meio que escolhendo, tava pensando, tava treinando meio que em um e em outro para ver o que eu ia fazer. Aí, quando iniciou 2020, o meu técnico do praia falou que ele queria, tipo, que eu me posicionasse, que eu falasse, ó, se você vai ficar aqui, então você vai estar só com a gente, ou você vai para lá. Daí eu falei, não, é isso que eu quero, eu vou ficar treinando aqui e vai ser isso. Daí eu fiquei no início de 2020, fiquei só no vôlei de praia e não voltei mais para quadra. E aquele do início, aquele período de 2020 foi o período mais assim frustrante para ti, né? Foi bem complicado, porque assim, eu consegui treinar, acho que não deu nem 2 meses. Fui para minha primeira competição de vôlei de praia, que foi a primeira etapa do estadual que a gente jogou em Maringá.
Eu era sub-15 ainda, era o meu último ano de sub-15, só que eu acabei nem jogando porque não teve essa categoria. Quando eu joguei, daí eu jogava com a minha parceira, que era a Giovana, jogamos o sub-17 e o sub-19. Foi bem legal pra mim, porque foi a minha primeira competição de vôlei de praia, e a gente ficou, infelizmente, em quarto lugar, mas foi pra mim, por ser a primeira vez, foi muito bom. A gente ficou em quarto lugar no sub-17 e em quinto ou sexto no 19, se não me engano. E eu era sub-15 ainda, então pra mim foi bem bom. Quando a gente retornou para Foz, não deu nem 2 semanas, já começaram a aumentar os casos da Covid, e daí já não podia mais treinar, iam fechar ginásio, as escolas já começaram a parar, e aí foi bem frustrante, foi realmente um ano perdido. Antes de falar sobre os outros pontos relacionados à tua história no vôlei de praia, eu queria justamente aproveitar essa deixa sobre esse momento assim de dificuldade. Esse foi o mais difícil ou tiveram outros assim que de repente ocasionou algum processo assim de reflexão em você sobre a tua continuidade ou não a continuidade ou não da tua trajetória? Eu acho que a Covid foi um dos momentos que mais balançou, acho que todo atleta, toda pessoa no geral, né? Fez criar bastante dúvida em relação ao que a pessoa queria para a vida dela. Mas eu acabei que, assim, como eu disse, na quadra tive bastantes conflitos ali nesse meio. Mas a minha família sempre deixou claro que se eu, em algum momento, se eu quisesse parar, podia parar. Só que não era o que seria melhor para mim. Bacana. Sandra, todo atleta no início tem dificuldade assim de conseguir patrocínio, de conseguir apoio. Como é que foi esse processo para ti assim no início? Como é que continua? Ainda mais você se tratando de uma atleta nova ainda, que a gente pode dizer assim, no início de todo um processo, de toda uma caminhada. Como é que foi? Como é que está sendo assim hoje? Sim, o nosso técnico aqui de Jaraguá, que é o Bruno, ele sempre conversa comigo com as meninas, que ele fala que realmente a gente tem que ir atrás desses patrocínios, né? Porque na nossa idade, e porque assim, as pessoas têm mais interesse em atletas adultos, né? Tanto ou que têm mais títulos, que jogam coisas mais importantes. Então, para a gente é realmente mais difícil para conseguir patrocínios. E muitas marcas de roupa que gostam de patrocinar a gente pelo vôlei de praia, lojas de biquíni, etc. Mas realmente é mais difícil, mas a gente está se organizando aqui para eu e as meninas a gente começar. Porque, assim, o que deixa mais fácil é, por exemplo, eu vou em uma loja, compro aquelas roupas, posto e marca. Aí fica mais fácil. Mas também aqui em Jaraguá, o incentivo para o esporte é muito maior do que tinha lá em Foz. Porque eu vejo, assim, tem restaurantes que às vezes patrocinam, para almoçar todo dia, ou academias também. Então aqui o incentivo é melhor, que chega a ser não mais fácil, mas deixa mais simples, assim, essas coisas. Por isso, essas lives que eu estou fazendo, porque eu acredito em oportunidades e eu acredito também em momentos que podem acontecer. Inclusive, já fica a dica aí, que pode ter alguém aí que é dono de alguma marca, que conhece alguém que é dono de alguma marca da região. Fica a dica aí, que é muito importante, porque eu penso assim, tudo bem, a marca é interessante já conhecer, já conseguir, e conhecer também, né, atletas já consagradas, assim, de visibilidade também, que é outro fator muito importante também. Mas eu penso também que é bem legal se as marcas também passarem a dar um olhar assim, o que é que tem à volta assim, na cidade, na região. O que é que tem atleta assim, de potencial que pode crescer. Porque se esse atleta cresce e a marca apoia também a ele, a marca vai fatalmente crescer junto. Exato. É o que eu penso. Assim. Tem uma visibilidade, os dois, né, crescem juntos. Exatamente. Exatamente. Aí fica a dica, pode ter alguém acompanhando aí, fica a dica para fazer o contato com a Sandra aí e ter, quem sabe, essa oportunidade de crescimento, não só para a Sandra, mas também para a própria marca que de repente apoiar. E a galera que está acompanhando a nossa live, que tem uma média muito boa aí de pessoas entrando e saindo, desde já muito obrigado pela presença. Participem com a gente, mandem perguntas, tem uma caixinha aí à direita de vocês, que tem uma interrogação no centro. Vocês depositam as perguntas de vocês e
interagem junto com a gente também, beleza? Continuem participando, mandando perguntas. Sandra, a etapa de Maringá foi a única que você, de 2020, foi a única que você disputou até hoje no vôlei de praia ou tiveram outras competições assim até hoje? Não, teve bastante. Infelizmente foi a minha única de 2020, porque até depois tentaram retomar os treinos na pandemia, mas a gente nunca conseguiu fechar nem uma semana treinando, uma semana cheia treinando durante a pandemia. Porque eles liberavam, só que daí tinha que treinar de máscara, daí era bem complicado, porque a gente tinha muita falta de ar, né? Porque estava um tempo parado, treinar de máscara era bem desgastante pra gente. Aí já começava, como liberavam os treinos, automaticamente liberavam alguns bares, já aumentava muitos casos de novo e a gente nem conseguia voltar a treinar. Então, 2020 foi praticamente um ano nulo de treino. Em 2021 a gente já começou a treinar e a jogar, e em 2021 a gente jogou bastante. 2021 e 2022. Jogamos bastante competições. E de medalhas, assim, resultados importantes, o que é que você conquistou assim até hoje na praia? Olha, assim, nem só por títulos. Eu acho que a mais importante foi quando eu fui para o circuito brasileiro, sub-19, que eu era sub-17 ainda. Joguei com a Julinha, que era de Londrina. E eu fui, assim, eu nem sabia, eu descobri isso depois quando o meu técnico, que era o Nivaldo de Foz, ele foi fazer a nossa publicação, né, para dizer sobre que a gente iria para o brasileiro e tudo. Eu fui a primeira atleta de Foz, que nasceu em Foz, que morava em Foz e representando Foz, que foi jogar um circuito brasileiro. Então, para mim, foi uma coisa bem marcante, bem importante mesmo. Bacana. E o que foi mais difícil? Da mesma forma que eu perguntei especificamente no vôlei de quadra, né? E o que foi mais difícil para você até hoje no vôlei de praia? Eu acho que foi mudar um pouco a minha cabeça. Porque eu sempre fui muito estressada dentro de quadra. Muito. E eu sempre me cobrei excessivamente. Então, ali na quadra, no praia, na verdade, não tem o que você pode fazer na quadra. Que a pessoa não tá jogando bem, troca ela e coloca outra no lugar. São raros jogos. No Paraná, só tem os escolares e os jogos da juventude que tem a opção de ter um reserva. Nos outros jogos do praia, não tem essa opção. Então, você tem que estar ali dando o teu máximo. Então, você tem que você tem que passar, você tem que levantar, você que tem que rodar bola, você que tem que sacar. Então, você tem que, sabe, tem que mudar. Então, eu tive que mudar bastante o meu pensamento e a minha cabeça para conseguir me adaptar e jogar o vôlei de praia mesmo. Deixa eu mandar um super beijo para Larissa Teles, que acabou de entrar. Beijo, Lari. Uma das pessoas aqui. Tem até uma resenha sobre essa live com ela. Demorou para a gente conseguir marcar. No começo ela não aceitou. Depois de alguns anos ela aceitou. Agora ela aceitou. Domingo a gente conversa e finalmente essa live vai acontecer. Eu não desisto dela. Ela vai dar resenha, ela vai dar risada daqui a pouco sobre isso. Eu não desisto dela. Não desisti dela. Um beijo aí. Venci pela resistência e tal. Enfim, a Bruna está perguntando sobre treinos assim do vôlei de praia, eu imagino. Qual a maior dificuldade no treino, assim? Atualmente, eu acho que é o meu saque. E o físico um pouco. Mas assim, aqui o treinamento que eu tinha em Foz e aqui é bem diferente, sabe? Aqui é que assim, eu também, quando eu vim pra cá, e como eu tava falando sobre o meu jeito de ser, né? Quando eu vim pra cá, eu decidi que ou eu mudava ou eu mudava. Então, eu tinha que trabalhar a minha cabeça pra não deixar isso me atrapalhar, porque realmente me atrapalhava muito. Às vezes eu perdia um treino todo, porque no começo do treino eu errava um passe e pra mim acabou o treino. Eu errava uma coisa e pra mim não sabia fazer nada. Então, perdia um dia todo de treino por conta da minha cabeça realmente. Então, aqui, quando eu vim pra cá, eu decidi, não, isso vai mudar. Errar é normal, todo mundo erra. Tanto atletas de alto nível, quanto atletas que estão começando agora, né? Vem cá, conta pra gente, assim, que às vezes tem muita atleta que diz assim, pô, minha altura também, eu também sofro com minha altura. Você sofre com alguma coisa com a altura também? Então, eu sempre falaram que eu era alta, só que realmente pro vôlei de praia, pro vôlei em geral, hoje as pessoas são muito altas, então eu acabei ficando baixinha.
Eu tenho 1,72. Eu tenho 72. Só que eu não coloco isso como... Não me limito por causa disso, não. E Graças você a Deus. prefere atacar ou defender, assim? Então, inclusive, eu tive uma conversa com a Larissa ontem sobre isso, que ela falou que estava conversando comigo, disse que eu não tenho que me limitar por conta da minha altura. Que o meu técnico agora decidiu que eu ia começar a bloquear. Até então, quando eu jogava em Foz, jogavam as duas na defesa, né? A gente jogava sem bloqueio, até por ser o sub-17, e não precisava muito, porque não tinha muitas meninas que realmente atacavam, assim, não precisaria muito de um bloqueio. E a Lari falou pra mim que não. Ela falou, né? Que a altura dela, a Lari é um pouquinho mais baixa que eu. Ela bloqueia no circuito brasileiro. Inclusive, é uma pessoa que eu me inspiro bastante. Então, desde quando eu vim pra cá pra treinar, a Larissa sempre foi uma pessoa que eu admirei. Então, ter hoje em dia esse contato diário com ela e poder ter essas conversas ajudam bastante. Domingo tem, viu? Domingo tem live com ela, 8 da noite, viu? Não perca, eu já tô logo avisando para vocês aí, então já sigam. A Larissa, daqui a pouco, ela vai reforçar aí nos comentários. A Carol tá perguntando agora para você, qual atleta de vôlei de praia você mais se espelha? Ai, eu acho que a Agatha Rippel, sabe? Ela, nossa, eu acho que ela é uma inspiração tanto como mulher, quanto como pessoa e como atleta. Porque ela é, nossa, imagina você tá ali, tá no momento, digamos, que uma mulher passa por tanta dificuldade que ela tava, né, tava grávida e não parou de treinar até o último dia que ela foi ter o bebê dela, ela tava lá treinando. E a idade dela até, né, que muita gente diminui às vezes por conta de idade e tudo, e eu acho ela uma mulher realmente muito, muito impressionante. Idade, assim, é uma coisa que eu penso, seja para estudo, seja para praticar esportes, eu acho que idade, assim, não pode ser o limitador de ninguém, não. Enquanto você estiver vivo mesmo, respirando, as duas pernas estiverem no lugar, os dois braços também estiverem no lugar, tiver com vontade assim, eu vou fazer, vou lá fazer, você vai lá e faz. Pronto. Não tem não tem outro tipo de coisa assim. E também a gente não pode ter preconceito também, como teve aí um caso lamentável relacionado aí a uma mulher de 40 anos que resolveu fazer faculdade e tal, ela sofreu preconceito, a gente não pode ter esse tipo de coisa. Tiver respirando, tiver assim, tô com vontade de fazer, praticar e tal, tô com 50 anos, mas tô com vontade de jogar. Vai lá e joga. Tá com saúde, tá podendo fazer, vá lá e faça, é o que eu digo sempre. A Bruna, inclusive, está te perguntando aqui qual foi o treinador que. Pergunta difícil essa, viu? Qual foi o treinador que marcou positivamente? Que me marcou positivamente. Exatamente. É pergunta bem difícil. Porque às vezes assim a gente pensa, pô, cada pessoa marca assim de uma certa forma, né? Eu imagino que pode ter alguém negativo, né? Enfim, mas cada um marca de algum. Eu tive, relativamente, eu tive bastante técnicos. Eu tive o Luiz, que foi técnico por pouco tempo. Tive que foi minha tia, uma das minhas técnicas foi minha tia, quando eu treinava na escolinha. Depois teve o Evanildo, que era meu técnico do Foz e do semeador, que era pelos escolares. Depois teve o Henrique, que foi também meu técnico do Foz, que depois de um momento trocou eles. E tem um técnico que foi o Ronaldo, que ele não foi por muito tempo, mas ele me chamava para jogar alguns jogos para ele, então aí depois teve o Nivaldo e daí agora o Bruno, né? Mas eu acho que positivamente, que me marca mesmo, acho que foi o Evanildo, que foi o meu primeiro técnico mesmo assim na quadra, que ele foi muito importante para mim, muito, muito mesmo, tanto como atleta quanto como pessoa. Eu ia até te perguntar, assim, mas você já respondeu, você já arrematou a pergunta. Tirando atleta, assim, especial, qual outra pessoa assim, que te marca positivamente, assim, de alguma forma, no vôlei de praia, mas você já respondeu muito bem. A Bruna, inclusive, está pedindo para te perguntar sobre destaques que você ganhou. Eu ganhei, assim, em 2021, eu fui... começar do começo. Eu ganhei no judô de melhor aluna, quando eu era pequenininha. Depois, na quadra, eu ganhei alguns destaques de jogos e de campeonatos. E na praia, em 2021, eu ganhei de melhor atacante sub-17 do estado do Paraná.
Em 2022 eu ganhei de melhor saque e melhor levantamento do Paraná também. Bacana. A Bruna está comentando aqui agora, diretamente nos comentários, Evanilda era coração mesmo. Incrível com as meninas. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas no momento. Por enquanto, não. Teve um comentário aqui, deixa eu voltar, do Rafa que está falando. Se eu não me engano, se tiver impulsão, compensa se a atleta não for grandinha. É 1,72 está no limite. Problema talvez se for um pouco a menos. Tem atleta que fala que quando tem, por exemplo, 1,69, me considero baixinha e tal. Uhum. Depende, né? Baixinha. Depende. Tem um cara que eu conheci que ele é da seleção paraguaia. Ele tem 1,70, se eu não me engano, 1,72. Para homem, realmente no vôlei, é bem abaixo do que eles querem. Mas eu acho que se ele parar sem fazer nenhuma passada, ele pula por cima de mim. Porque o cara realmente salta muito, muito, muito mesmo. Consome aí uma dose de fermento que resolve. Assim, é algo surreal. Você olha uma pessoa que você não dá nada e ele pula quase por cima de você. É impressionante mesmo. Legal. Tem gente perguntando aqui, eu imagino que é o Itamar, se eu não me engano, está perguntando aqui o seguinte, e a seleção brasileira? Seleção brasileira ou dupla representando o Brasil? Eu imagino que ele quer saber, assim, como é que está essa expectativa, assim, de você, em algum momento, representar o nosso país, assim, como é que está esse sonho, assim, no teu coraçãozinho. Ele está falando aqui que a primeira camisa é autografada, né? A primeira dele é autografada. Também quero registrar aí. Pode deixar, fica combinado já. Mas sempre foi a minha vontade. Sempre, assim, desde que eu sou pequena, eu tô no meio do esporte. Tanto acompanhando quanto vivendo disso. Nunca foi algo, por exemplo, igual tem para algumas pessoas, é um hobby. Eu treino, eu jogo. Para mim sempre foi uma coisa realmente que eu queria que fosse minha vida, queria que fosse minha profissão. E tanto que vim para cá por isso, para buscar ser o meu sonho e ir atrás disso. Bacana. Legal. A Tati está perguntando aqui o seguinte, falando de vôlei de praia, qual é o seu maior objetivo hoje? Ai, meu Deus, hoje é difícil a pergunta porque eu não sei se é hoje ou se é uma coisa assim que eu espero, mais ou menos. Eu acho então eu vou dificultar mais ainda o teu pensamento. Qual é a sua maior meta hoje? Eu acho que é... Ai, meu Deus! Eu acho que é conseguir chegar na seleção brasileira. Poder representar o nosso país. Sempre realmente foi meu sonho mesmo. Imagino que disputar a competição principal do vôlei de praia, que é o Open, né? Que a gente vê tanta atleta nova aí sendo convidada para, inclusive, viver essa experiência, que eu acho bem legal. É uma oportunidade aí que você começa a dar cancha para várias atletas aí, a dar experiência, de fato. Como é que tá esse sonho, assim, essa expectativa? Olha, desde que eu vim para Jaraguá, isso aumentou bastante. O meu técnico de Foz, ele me incentivou bastante. A gente sempre conversava muito, que eu nem sei, eu acho que ele não tá assistindo, mas depois eu vou fazer ele assistir. Que foi o Nivaldo, né? Que era o meu técnico de vôlei de praia de Foz. A gente sempre conversou bastante sobre isso e ele sempre me ajudou muito. Tanto que se não fosse ele, eu não teria jogado o circuito brasileiro lá que foi em Brasília, em 2020. Foi em 2022? Foi em 2021, não lembro. Acho que foi em 2022. Que foi bem importante para mim. Lá, quando eu pisei lá, que eu cheguei, eu vi que eu tava jogando no circuito, eu falei, realmente é isso aqui que eu quero. É isso que eu vou lutar para viver. Quando a gente tava assistindo o top 8, a final, era aquela gritaria, aquele povo assistindo e o narrador, antes de chamar as atletas, tanto que tem uma entrada da Duda Lisboa, que eu assisto sempre, que ele fala tanta coisa que ela já ganhou e que ela já fez. E tu tá lá, olhando pra pessoa e vendo aquilo lá pessoalmente, é uma emoção. Eu ficava arrepiada toda. Eu falava, um dia eu vou estar aí e vou estar jogando também. É isso que eu vou estar fazendo. É o famoso Maradona, né? Se eu não me engano. O famoso Maradona. O famosíssimo locutor do vôlei de praia. Nossa, a galera sempre... começa a minha boca, eu já vou arrepiando inteira. Nossa, é impressionante.
Você já tá imaginando assim teu nome sendo chamado assim desse jeito? Já até imagina a emoção que vai ser. O Rafa tá perguntando aqui o seguinte: você é boa no saque? Qual é seu estilo? Eu sou bom só nisso no vôlei. Não coloco muita força, mas tem efeito especial que dificulta o defensor. Em resumo, o Rafa já quer saber sobre os pontos fortes do teu jogo, assim, né? Porque ponto negativo a gente não vai contar aqui, né? Porque de repente tem alguém aí tentando analisar o que é que pode pegar assim em você no teu jogo. O que é que você pode falar sobre o teu jogo assim? Olha, eu acho que um ponto positivo meu é o saque. Eu acho que a virada de bola eu ainda peco bastante em algumas coisas, mas eu acho que posso me considerar que seja um ponto forte. Meu levantamento também, embora, assim, quando eu vim para essa mudança de técnicos, a gente vê que a técnica é diferente. Por exemplo, o meu técnico de Foz, ele gostava que eu fizesse as coisas de um jeito. O Bruno, que é o meu técnico agora atualmente aqui de Jaraguá, ele já prefere que eu faça de outra forma. Então, eu vou me adaptando, tentando, né, juntar as coisas que eu aprendi com os técnicos, que é diferente, e tentar me adaptar e conseguir melhorar. Mas eu acho que seria o saque e o principal, acho que seria o saque e o levantamento. Bacana. O Rafa tá falando aqui, tem nada de negativo, um atleta totalmente positivo. É brincadeira, Rafa, é resenha que eu sempre utilizo aqui e tal. É resenha. Eu sei que todo mundo assim tem mais um ponto forte. É claro que todo mundo também tem um ponto fraco. Mas eu utilizo assim mais como resenha assim com a galera. O Lucas está perguntando aqui o seguinte: se você vai estar em Itapema. Eu vou jogar o Sub-21, que vai ter um circuito Legal. brasileiro em Itapema agora, do dia 2 ao dia 5. Sub-21, e daí antes tem o aberto, né? O circuito brasileiro aberto, que é o adulto, e depois tem o Mundial. Bacana, legal. O Itamar está perguntando aqui o seguinte: foi difícil a adaptação com uma parceira diferente depois de sair de Foz? Tentou com várias ou a primeira que jogou já formou dupla? Assim, eu não estranhei tanto, porque quando eu tava em Foz, eu troquei bastante de parceira. Troquei bastante. Eu comecei com a Giovana, que foi aquela que eu joguei em 2020, que foi o único ano que eu joguei com ela. Depois eu fiquei uma época meio que sem parceira, que eu treinava só com o masculino. Fiquei um bom tempo treinando só com o masculino. Que foi, inclusive, você tinha perguntado antes sobre dificuldade, época que eu pensei em parar, né? Que me desmotivou. Não foi por me desmotivar, eu acho, que treinar sozinha. Mas depois que passou esse período de só com masculino, só treinando sozinha, desanimou um pouco, porque eu via que assim, eu não tinha uma parceira. Só que como eu não estava tendo jogos nessa época por conta de estar recém passando a pandemia, não me afetou tanto. Só que eu jogava o sub-17, o 19 e o adulto. Então, eu joguei com pessoas de Foz, e daí a minha parceira tipo, treinava um ano, ou treinava um pouco, daí acabava parando, acabava largando, e daí vinha outra. Daí depois acabava largando, daí vinha outra. Daí tinha que jogar com alguém de outra cidade. No adulto, quando eu jogava com outra parceira. Tinha jogos diferentes, eu jogava com outra pessoa. Então não foi. Essa troca de parceira não foi tão difícil pra mim, não. Porque eu já tinha meio que costume de ficar nesse pula-pula de parceira. Legal. A Tati está te perguntando aqui qual é a sua expectativa para ser o último ano de jogos escolares. A idade está avançando, né? Esse é meu último ano, inclusive. Eu acho que a gente consegue um Mundial esse ano, viu? É o que eu tô visando, pelo menos. Bacana, legal. A galera que está aqui participando com a gente, muito obrigado desse papo maravilhoso. A gente está chegando quase 50 minutos de papo. Papo é bom, assim, quando passa rápido, assim, a gente está vendo o tempo assim, rendendo. Rendendo, a gente ainda tem algumas coisinhas para perguntar. Como, por exemplo, que a galera tem curiosidade sempre de saber sobre a tua rotina de treino, que é o que o Itamar está perguntando aqui, curiosamente, agora. Rotina de treino com estudo, como é que você consegue conciliar assim? Como estão as notas? Como é que é esse processo todo, assim? Aqui em Jaraguá foi bem diferente, porque eu treinava 1h30, 2 horas em Foz. E quando eu vim pra cá, foi combinado que eu treinaria, estudaria à noite e treinaria na parte da manhã e na parte da tarde.
eu me animei bastante. Era uma coisa que eu queria mesmo. Então eu cheguei, eu estudava à noite, estava matriculada em um colégio, aí eu treinava de manhã, aí eu vinha para casa, almoçava, voltava, treinava à tarde. Do treino da tarde eu tomava banho lá no clube mesmo, ia pra academia, saía da academia, vinha pra casa correndo, tanto que eu chegava sempre atrasada na escola, sempre na segunda aula, porque era treino, daí descansava um pouco no almoço, treino de novo, academia e ia pra aula. Depois, quando o meu técnico decidiu, a minha parceira, ela estava estudando em colégio, a gente fez toda a minha transferência para a gente conseguir jogar os escolares. Aí agora, como eu não estou estudando à noite, eu tenho que estudar de manhã, porque naquele colégio não tem na parte da noite. Aí, infelizmente, eu não estou podendo treinar na parte da manhã. Mas os treinos da tarde têm um rendimento muito bom, então acaba compensando. E às vezes o meu técnico faz uma separação de dias de academia e dias de físico. Na terça e na quinta a gente faz físico, começa o físico 2 horas, acaba umas 3 e pouquinho. Daí a gente inicia o nosso treino com bola, umas 3 e pouco, vai até umas 5 e meia por aí. Aí depois eu saio do treino, vou pra academia e daí eu venho à noite pra casa pra descansar. Começa. Tem algum acompanhamento? Você está no colégio, pelo que eu entendi hoje, né? Eu tava de manhã. De manhã eu tava no colégio. Não, não, eu sei. O que eu estou perguntando é que o momento que você está é um momento de colégio, obviamente. Ah, sim, sim. Tô no ensino médio ainda. Bacana. Existe algum acompanhamento assim direto do colégio nesse processo assim, teu de estudo quanto à vida de atleta ou não assim? Assim, aquele colégio que eu estudo, eu até brinco, falo pra minha irmã que parece um High School Musical. Porque tem muito atleta naquela escola. Eu nunca vi ter tanto atleta numa escola só. Sério, é gente de taekwondo, judô, vôlei, basquete, natação. Na minha sala tem muito atleta, a gente fica quase doido. É muito legal. Caraca, me passa esses contatos aí. Sério, é bem legal mesmo, é muito legal. Tanto que na minha sala tem uma menina da natação, tem um menino da quadra, tem um outro que é da quadra, tem uma menina que é do praia também, tem outra que é da quadra, tem um que faz taekwondo, tem um outro que é do xadrez. Você fala, é bem legal. O canal para fazer as lives é como na escola na Sandra, eu já percebi já. Né? É que assim, eu até fui perguntar, porque realmente tem muito atleta lá. Então eu fui perguntar, e eu, pelo que eu entendi, é porque essa é a única escola que o ensino médio não tem aula à tarde. Então os técnicos têm preferência, porque daí consegue treinar, né? Consegue conciliar, não precisa ter aula à tarde e ficar perdendo treino. É compreensível. O Rafa está perguntando aqui, eu imagino que a pergunta mais de forma geral, né? Porque, apesar de que a gente já tratou sobre isso agora há pouco, um pouco sobre isso. Tem dificuldade de adaptação com as novas parceiras? Ou você sempre encaixou rapidamente com as parceiras, levou mais tempo de seu estilo com elas? Eu imagino que dificuldade em qualquer início sempre tem, né? Porque você faz uma mudança de uma parceira para outra, né? Você tem que, a não ser que de repente, por alguma razão, assim, você já conheça o estilo da pessoa que você vai jogar, você vai ter sempre uma dificuldade, assim. Assim, eu acho que com todas no início tem um pouco de dificuldade. Aqui em Jaraguá, com a Rafa, que é a minha atual parceira, a gente teve um pouquinho, mas assim, a gente se entrosou bem rapidinho. Só que teve um pouco de dificuldade porque eu sempre fui troca-troca de parceira. Só que ela teve só uma parceira, sempre, foi a mesma. Então teve esse probleminha de eu me cobrar por estar com medo de atrapalhar um pouquinho, sabe? Mas com as outras eu acho que deu um entrosamento legal. Com algumas, umas que eram de outras cidades e não tinha como treinar, aí era complicado. Porque daí não podia ter aquele diário de tentar ter aquele entrosamento. Era só realmente na hora do jogo. Aí era meio complicado. Bacana. Sandra, que legado assim você pretende deixar para o vôlei de praia quando você terminar a sua trajetória, assim, algo assim, um legado para as gerações que vierem depois de você? Ai, que pergunta difícil. E aqui a gente tem sempre perguntas assim. Ai, eu não sei dizer exatamente assim, mas eu acho que eu pretendo que futuramente, quando eu for velhinha e tiver uns 60 anos, as pessoas vão olhar e falar, aquela lá já foi a melhor jogadora de vôlei de praia que o nosso país já teve. Não só o país, né? Porque eu não vou ficar presa só aqui para querer ser boa só no Brasil. Eu espero ser algo
global. É legal assim quando a gente tem objetivos mais além do alcance, né? A gente não tem um pensamento assim tão limitado para as coisas. Às vezes o pensamento maior ajuda a gente a ter mais motivação, ter mais ímpeto até para crescer ainda mais. E esse legado, assim, esse reconhecimento passa só por atleta ou de repente assim uma treinadora quando terminar? Me conte mais sobre isso. Olha, eu sempre tive vontade de fazer direito, mas eu penso bastante em assim, fazer algo que me deixe na área ali, para ter contato com atletas, não só do vôlei, mas, por exemplo, um fisioterapeuta que você vai estar tendo contato, você vai estar podendo ajudar. Ou tem os fisioterapeutas até que são de times mesmo, exclusivos de alguns times, e tem aquele contato diário com os atletas. Então, isso ainda me deixa meio em dúvida. Até porque eu não sei como vai ser futuramente, se eu vou poder terminar o ensino médio e já começar uma faculdade, ou se eu vou estar num nível do vôlei, do treino, que vai ter que esperar um pouquinho, sabe? Algo Mas que de repente vai te exigir mais. é exatamente isso. Mas eu acho que eu não ia servir muito para ser técnica. Ia ser uma coisa assim, eu ia gostar bastante, mas eu não sei se ia ser algo que ia ser muito bom, não. Você tem algum arrependimento na tua trajetória? Tem algo assim que você gostaria de ter feito diferente? Eu me arrependo de não ter. É que assim, como eu disse, quando eu era mais novinha, não tinha uma escolinha de vôlei de praia. Mas eu me arrependo de não ter ido pro vôlei de praia antes. Porque eu poderia ter ido já no início de 2019. Foi um ano muito importante para o nosso time, 2019. Acho que foi um dos anos que a gente mais teve títulos e foi um dos anos que foi o meu melhor ano na quadra. Mas eu acho que eu me arrependo de não ter ido antes pro vôlei de praia. Uma palavra ou uma frase para resumir o vôlei de praia em tua vida. Uma palavra e uma frase. Ai. O que é para mim ou assim, no geral? Para você. Eu acho que é a minha vida. Legal. E como é que você se autoavalia hoje em relação a quando você começou a tua trajetória? Como eu me avalio hoje, tipo, como eu sou hoje, ou como eu me avalio quando eu era lá atrás? Resumindo, hoje eu acredito que eu cresci mais, sinto mais, cabeça tá melhor. Hoje eu consigo, enfim. Como eu tinha falado, a minha maior dificuldade sempre foi na cabeça, sempre. Porque eu era muito estressada, me cobrava em excesso. Só que o meu técnico de Foz, a gente sempre foi muito aberto a conversar sobre esse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, quando a gente é muito estressado assim, eu acho que a gente não atrapalha só a nossa evolução. A gente acaba atrapalhando quem colega de treino, atrapalha o trabalho do nosso técnico que fica ali estressando todo mundo, pilhando todo mundo, acaba perdendo jogos porque você fica estressado, você pilha a sua parceira. Então, eu acho que eu mudei muito, porque eu era a pessoa que estressava. Hoje em dia, eu sou a pessoa que acalma. Por exemplo, minha parceira tá errando, eu vou lá e falo, ó, tô com você até o final e relaxa e vamos. Então, acho que o que eu mais evoluí foi no meu psicológico mesmo. Mas em questão técnica, assim, também acho que deu uma boa diferença. Bacana, legal. Quais são os seus próximos passos, principalmente para a galera que chegou depois? Quais são os seus próximos passos, próximas competições? Agora, final de semana, nesse final de semana, agora sábado e domingo, eu vou jogar a minha primeira competição aqui pela federação aqui por Santa Catarina. Eu já joguei alguns jogos, mas não era nada oficial, né? Por Jaraguá mesmo. Aí vai ser o primeiro estadual que eu vou jogar para cá. E depois daí tem o circuito brasileiro em Itapema, que é o sub-21, que não é minha categoria, mas a gente vai buscar ali ficar bem colocada para conseguir uma pontuação boa para estar aí incomodando em todas as etapas. Perfeito. A Tati, inclusive, está falando aqui, evolução total em pouco tempo, melhorou muito, está mandando coraçãozinho aqui. A Bruna está falando que você evoluiu muito. Tem uma galera mandando coraçãozinhos aqui, subindo o coraçãozinho pra caramba. Antes da gente se despedir oficialmente, eu sei que a gente teria mais coisas ainda para falar, mas apenas o primeiro momento de muitos que a gente certamente vai ter para falar em breve também de outras competições que você participar, e principalmente de competições ainda maiores, que eu espero que você esteja logo, logo, mais breve possível,
disputando, por exemplo, o Open. Eu queria uma mensagem tua para quem quer começar no vôlei de praia, em outra modalidade, alguém que é da tua idade, menor da tua idade, enfim, que serve para a vida também de uma forma geral. Eu acho que ninguém tem que se limitar, porque assim, eu era uma pessoa que eu fazia muito isso, tanto como pessoa, como quanto atleta. Eu me limitava muito. Por exemplo, ai, tá ventando, já não vou conseguir jogar, porque tá ventando, sei que eu vou perder. Isso, então assim, eu acho que ninguém tem que se limitar, nem por altura, nem por idade, por nada. É o que a gente estava conversando antes. Se você quer, você tem vontade, você vai se esforçar e vai fazer aquilo, você consegue fazer acontecer. Às vezes, infelizmente, não depende só da gente. Por exemplo, meu sonho é jogar pela seleção brasileira, mas eu dependo, obviamente, de mim, porque se eu não me dedicar e se eu não der o meu melhor, eu não vou ter nível para isso. Mas eu também dependo de que alguém veja, alguém chame. Então, eu acho que ninguém tem que colocar limite em nada e tem que sempre acreditar na gente. Até porque como sempre diz uma frase aí muito especial, quem tem limite é município, né? Uhum. Exatamente. Porque às vezes a gente coloca uns impedimentos na gente mesmo, sabe? Que não tem que colocar. Às vezes, por exemplo, eu já vi, falando assim em relação a como atleta mesmo, jogos, igual tem gente que tá assistindo um jogo, tá, sei lá, 6 pontos de diferença, já fala, ai, já perdeu. Eu já vi jogos com gente com 10 pontos de diferença, a pessoa busca, vira o jogo e ganha ainda. Então a gente não tem que pôr limite, não tem que ficar se diminuindo assim em nada na nossa vida. Perfeito, Sandra. Nesse momento, assim, se você quiser acrescentar mais alguma coisa que eu não tenha te perguntado, fica à vontade. Inclusive, para mandar beijo aí para a galera para essa super galera, quase que eu me enrolo, que está acompanhando agora, que vai acompanhar depois, que eu sei que essa live vai ser muito compartilhada, né, gente? Enfim, fica à vontade. Eu acho que eu queria te agradecer de novo pelo convite. Eu adorei o nosso bate-papo. Espero que tenhamos outras oportunidades de poder estar conversando. E eu dizer que eu achei muito legal, de certa forma, esse seu projeto de conversas com atletas de diferentes categorias e modalidades, que eu acho que é uma coisa muito legal para dar visibilidade, né, para novos atletas, assim. E eu queria agradecer, acho que a todos os meus técnicos, que eu vou mandar a live para eles, se eles não assistiram, porque todos eles foram muito, muito importantes realmente em todos os sentidos, na minha evolução como pessoa e como atleta. Mas principalmente a minha família, que se não fosse eles, eu não estava jogando ainda. Em cada jogos, cada treino que me levaram, minha irmã que está aqui comigo hoje, como se fosse minha mãe, a minha mãe que está longe, mas que sempre me apoiou bastante. Então, Gente, é muita emoção, eu vou chorar daqui a pouco. Gente, que legal. E com essa emoção, assim, né? Pra gente fechar bem esse papo, que foi bem legal, mas um papo bem interessante. Tô quase chorando aqui também. É sério, não tô brincando. Enfim, muito obrigado, Sandra, por ter aceito o convite. Como eu já falei, espaço aberto para outras oportunidades. Para a galera que está chegando aí agora, sigam a página aí que tem lives assim sempre interessante para vocês. Teremos outras aí. Aqui, lá também no Good Notícias é outro projeto que eu faço parte, com o papo que vai ter com a Awane, por exemplo. Outro papo super especial. Eu sei que você viu as fotos, mas a Awane foi uma das minhas parceiras, você deve ter visto. Ela foi a minha última parceira. Ela já percebi, na verdade, esse detalhe. A gente vai ter esse papo também lá, @Gold Notícias _. Tem o mesmo final aí do Felipão News. Fique à vontade, esse projeto lá. Eu comando junto com a colega, esse projeto aqui eu comando sozinho, já há quase uma década, por sinal. A gente está perto disso. Enfim, muito obrigado, Sandra, por ter aceito o convite. Espaço aberto para outras oportunidades. Grande beijo, grande abraço e a Larissa está afirmando aqui, joga muito. Enfim, até a próxima. Beijão, até. Muito obrigada, viu? Valeu, Sandra. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Igualmente. É isso, minha galera. Para vocês que acompanharam, muito obrigado pela super participação de vocês. Esse feedback é sempre significativo. Tanto é que ele é significativo que eu vou sempre orientar vocês. A live vai estar salva agora, assim que terminar.
ela vai estar disponível no feed o tempo todo. Vocês vão poder compartilhar. Como eu falei, tem aplicativos aí que vocês podem usar para baixar a live, o vídeo do Instagram e vocês compartilharem em outros locais, com outras pessoas que de repente assim não tem Instagram. Enfim, sigam a página, dão aquela força. Estou buscando sempre aí, estou buscando, na verdade, o crescimento ainda mais da página, a ideia de, quem sabe, levar para o YouTube. Enfim, mas a gente vai precisar de umas coisinhas ajustar. É isso. Continue com o Felipão News. Acompanhe, que sempre que tiver live assim marcada, eu vou divulgar para vocês. E grande beijo, grande abraço para todo mundo. Continue se cuidando, que Deus nos abençoe sempre e até qualquer hora. Valeu!